Crime na Aldeia é o quarto romance policial do escritor Lourenço Seruia. Trata-se de uma história em que a ação se passa na aldeia de Piódão, que fica no distrito de Coimbra e faz parte das aldeias históricas de Portugal e das aldeias do Xisto. Vamos saber pormenores sobre esta obra com a ajuda do autor, que está aqui connosco em estúdio. Obrigada por ter vindo até nós. Este é o seu quarto romance, de resto temos aí os 4 romances que já escreveu ao pé de si. Todos eles têm um palco. Como é que seleciona esse palco? Boa tarde, Dina, e obrigado por me receber aqui no programa. A escolha do sítio da história é sempre o meu ponto de partida quando estou a começar um livro. E este último, Crime na Aldeia, passa-se na aldeia do Piódão, porque o livro anterior se tinha passado também no distrito de Coimbra, na Quinta das Lágrimas. E como eu neste quarto livro queria manter-me nesse distrito, comecei a pensar que outros sítios interessantes existiriam ali na zona de Coimbra. E muito rapidamente me surgiu a aldeia do Piódão. No entanto, é muito curioso porque eu decidi que a história se ia passar lá sem nunca lá ter ido. E, portanto, tomei a decisão de uma forma intuitiva, porque já tinha visto fotografias e vídeos e achei que a aldeia poderia servir para contar esta história. A sua ficção, isto no fundo é um policial, mas ficcionado, não é? Não escolhe em função da história, não vai atrás da história do local, a história é toda de facto criada por si? Sim, certo. A partir do momento em que eu escolho o local da história, a partir daí começam muito naturalmente a surgir as personagens, começo a construí-las a partir daí, sim. Como é que faz para escrever os policiais? Então, acho que a imaginação é sempre o ponto de partida, obviamente, e portanto começo sempre a imaginar qual será o crime, porque sendo um policial tem sempre que haver esse mote central de haver um homicídio, e portanto a partir do momento em que eu escolho o homicídio, escolho a vítima, quem é que é o assassino ou os assassinos, porque é que cometem aquele crime e de que forma é que a polícia vai chegar à resolução do caso. Mas neste crime da aldeia, o Lourenço aborda temas como o turismo, o património português, a homossexualidade num local pequeno. Tem que ter conhecimento do que é que as pessoas pensam destas temáticas, e conhecer a realidade do interior. Eu fiz várias visitas à aldeia do Piódão durante a escrita deste livro, antes da escrita e durante o processo de escrita, precisamente para perceber que tipo de pessoas é que moram lá, e uma das coisas que me surgiu muito rapidamente foi esta... O Piódão é uma aldeia maravilhosa e muito pequena, e portanto nos sítios pequenos ainda há muito uma preocupação por aquilo que os nossos vizinhos vão dizer ou pensar sobre nós. E essa é uma das temáticas também do livro, como um acontecimento num sítio pequeno tem uma importância muito maior do que num sítio maior. Se nós estivermos, por exemplo, numa cidade como Lisboa e houver um atropelamento e morrer uma pessoa, durante aquele dia vai-se falar disso, mas no dia seguinte já ninguém fala disso, porque aconteceram mais não sei quantas coisas. Numa aldeia, se acontecer a mesma coisa, vai ser tema de conversa para o ano inteiro, quase. Tempo, sim. É importante. O Lourenço tem muito sucesso, está no topo de vendas dos seus romances e policiais, no fundo. É importante não passar à margem dos temas da atualidade. Daí tratar esta questão da homossexualidade, do isolamento interior. Sim, eu preocupo-me sempre em que estas histórias não sejam apenas uma história policial. Tem que ter conteúdo e um contexto. Tem que haver mais alguma coisa além disso. Eu acho que os leitores gostam disso também, de haver narrativas secundárias nas quais eu abordo temas relevantes e atuais, como a homossexualidade, como este isolamento do interior e como as pessoas do interior muitas vezes se sentem esquecidas por quem está mais nos grandes centros populacionais e no litoral. Portanto, há mais temas no Crime na Aldeia, eu não vou dizer para não comprometer a leitura, mas há mais. E no início do livro há um mapa. Certo. Há pouco falou-me da escolha do Piódão, mas depois dessa escolha teve que ir ao local para identificar, para fazer este mapa. Como é que as pessoas, quem não conhecer e quiser explorar, como é que as pessoas vão encontrar exatamente o que é que procuram?
Eu achei que seria interessante, Que descreveu. partindo do princípio de que se calhar algumas pessoas podem não conhecer o Piódão, que era interessante ter este mapa no início do livro. E, portanto, é uma reprodução absolutamente fiel daquilo que é a aldeia. Quando as pessoas lá forem, poderão pegar neste mapa e fazer quase um roteiro e ir aos sítios que eu identifico na história. Quando lá fui, falei com o presidente da Junta, com o Sr. José Lopes, a quem agradeço muito a disponibilidade com que me recebeu na aldeia e com que acolheu esta ideia, e falei com ele e com a esposa. E foram as únicas pessoas a quem eu contei lá na aldeia que estava a escrever este livro, porque queria observar a aldeia e passar despercebido, para garantir que as pessoas, no fundo, estariam a agir da forma mais natural mais e orgânica relaxadas, possível. sim. E, portanto, quando eu lá cheguei, 1 ano e meio depois, e comecei a dizer que tinha escrito o livro e mostrei, as pessoas ficaram muito surpreendidas, mas também muito felizes por se verem representados. O Lourenço já percebeu que tem muitas histórias para contar, o país tem muitas. Muitas. Pode continuar a escrever. O Lourenço é também ator, dá aulas de expressão dramática. Esta sua outra atividade também o ajudou a desenvolver a escrita? É importante a ligação das duas? Muito. Eu acho que há uma ligação muito grande, sobretudo na parte da construção das personagens, porque o trabalho de um ator é construir personagens. E eu sou muito atento a isso. Acho que o teatro deu-me essa base de criação de personagens. Foi muito fácil para mim criar personagens logo desde o primeiro livro. E também uma atenção muito grande aos diálogos. Enquanto ator, muitas vezes chegaram-me textos que não eram propriamente... eu acho que os mais fáceis de se representar e eram textos muito literários, e eu acho que os diálogos, sobretudo em televisão, não devem ser tão literários, devem ser mais naturalistas e portanto, eu preocupo-me em levar isso também para os livros, que os diálogos sejam credíveis e que quando as pessoas os leem, que sintam que aquilo são diálogos verdadeiros, que são pessoas a falar e não personagens. Isso quer dizer que os seus livros ainda podem vir para o cinema Gostava e para muito. o teatro. Cinema ou a televisão, eu gostava muito. Acho que dariam ótimas O Lourenço, séries como ou já disse filmes. há pouco, está nos top de vendas. Quem é que mais o lê? Os jovens têm ideia de quem o lê? Eu, do que me tenho apercebido, tenho um público bastante vasto. Eu tanto recebo mensagens de pessoas de jovens de 18, 20 anos, como também recebo de pessoas de 50, 60. Eu acho que é um público muito vasto, maioritariamente feminino, isso já me tenho apercebido, também nas feiras de livros, mas eu acho que é um leque muito abrangente de idades. Muito obrigada e muito sucesso para Obrigado, mais desta Dina. sua obra. Obrigada. Obrigado.